Saudações a todos, meu nome é Cauê Neckel, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em História da URGS, sou graduado pela Universidade Federal da Fronteira Sul e orientando do professor Igor Salomão Teixeira. Além de bolsista da CAPES, eu também sou professor na Rede Municipal de Ensino de Chapecó, Santa Catarina. E vou apresentar para vocês, de forma breve, a minha pesquisa intitulada, por enquanto, Situações de Autoridade na Formação dos Povos Ingleses. O objetivo da minha pesquisa é analisar a participação do outro no processo formativo dos povos ingleses. Esse outro está desdobrado em 4 etnias que constantemente interagem com os ingleses: os bretões, os pictos, os irlandeses e, a partir do final do século VIII, os daneses. Em relação às fontes, eu tenho 3 fontes para análise. A primeira é a Ecclesiastica Historia Gentis Anglorum, ou em português, a História Eclesiástica dos Povos Ingleses. Ela foi escrita pelo monge Beda no ano de 731 e foi publicada nos mosteiros de Wearmouth Gerald. Todo o seu conteúdo está em latim. Nessa fonte, eu analiso o contexto da gens anglorum, um termo que Beda cunhou para expressar a unificação étnico-religiosa dos ingleses, muito em função da união dos grupos minoritários que faziam parte destes: os anglos, os saxões, os jutos, os frísios, entre muitos outros. A outra fonte é a Ecclesiastica Historia, traduzida ao inglês antigo. Essa tradução foi feita no século IX, no reinado de Alfredo, rei de Wessex, entre 871 e 899. A terceira e última fonte é a Crônica Anglo-Saxônica. Essa crônica foi escrita com o objetivo de propagar uma unidade dos povos ingleses sob a égide de um único rei, o Alfredo, frente às invasões dos daneses, ou os vikings, mais comumente conhecidos. A análise discursiva é no contexto da Engelkyn, um termo em inglês antigo, do qual Alfredo buscou em Beda para expressar a unidade dos povos ingleses e se considerar rei dos anglos e dos saxões. Em relação aos problemas de pesquisa, o meu problema de pesquisa central é como interpretar os efeitos do outro no discurso de formação identitária dos povos ingleses, e a partir desse problema se desdobram: qual o papel do outro nos respectivos enredos da Ecclesiastica Historia e da Crônica? Como os trópicos discursivos da gens anglorum e da Engelkyn condicionam a relação de povos ingleses com as etnias que os cercam? Em que marcadores o elemento outro atua no processo de formação? Como ler o outro, algo ficcionalizado nas fontes, nesse construto situacional, ou seja, os agrupamentos étnicos descritos por Beda e Alfredo? Em relação ao recorte temporal, eu parto da publicação das fontes para definir os pontos de ebulição do processo formativo dos povos ingleses. Portanto, eu parto de 731, quando Beda publica a Ecclesiastica Historia, até 899, quando acaba o reinado de Alfredo, que ordenou a tradução do documento ao inglês antigo e criou a Crônica Anglo-Saxônica. Na minha pesquisa, eu parto de uma justificativa acadêmica muito delimitada. Ao analisar os povos ingleses, era comum o uso de termo como anglo-saxões para definir eles enquanto um grupo étnico, tanto no vocábulo popular quanto na historiografia, como nós podemos ver. Boa parte das pessoas que usavam esse termo para identificação eram grupos supremacistas brancos que se autodenominavam anglo-saxões para expressar uma identidade pura e, muitas vezes, debruçavam-se nas origens medievais. Nesse sentido, todo o campo que estuda a Inglaterra entre os séculos V e XI passou a questionar o termo anglo-saxão para identificar os grupos que situavam-se no centro-sul da Inglaterra na Idade Média inicial. A principal organização do campo, que antes se denominava ISAS, International Society of Anglo-Saxonists, em 2019 remodelou-se para ISAM, International Society for the Studies of Early Medieval England. Assim, eu reestruturei a minha pesquisa dissertativa para tentar também contribuir com esse debate ao redor da revisão do termo. Em relação à metodologia da minha pesquisa, eu utilizo a análise do discurso que é baseada em Hayden White, muito porque eu procuro entender o outro como um personagem a ser historicizado no enredo das fontes e, por conseguinte, no enredo do processo de formação identitária dos ingleses. A gens anglorum e a Engelkyn, assim, são trópicos do discurso, que são lidos nas fontes. Nesse sentido, para ler o outro nas minhas fontes, eu cunhei uma ferramenta de leitura, a outridade. A outridade é um neologismo na língua portuguesa.
Essa palavra não está no nosso dicionário, mas ela é oriunda da palavra em inglês otherness. Eu enxergo fronteiras epistemológicas entre os conceitos de identidade, identity, e alteridade, alterity, em que a outridade, otherness, provém da intersecção entre o si mesmo, a identidade, e o outro, a alteridade. Eu chego à outridade com uma interpretação do discurso da Gens Anglorum e da Engelkyn e, assim, do processo formativo dos ingleses. A outridade é, em suma, a identidade que é fabricada a partir do outro. A minha hipótese de pesquisa central é a ideia de unidades plurais. Nessas unidades plurais, eu leio a identidade étnica dos ingleses como não essencialista, ou seja, eu vejo ela como resultado de múltiplos processos de interação entre os ingleses e as etnias vizinhas. Eu vejo que a identidade dos ingleses é resultado de agrupamentos híbridos, em que a sua formação é classificada pelos modos que as etnias vizinhas integram-se às suas unidades. Assim, a estrutura da minha dissertação está dividida em 3 capítulos. O primeiro é para a instrumentalização da minha ferramenta de leitura, a outridade. O segundo é a análise do papel do outro no contexto da Gens Anglorum, analisando passagens sobre os bretões, os pictos e os irlandeses na Eclesiástica História em latim. E no terceiro, eu analisarei o outro no contexto da Engelkyn, investigando passagens sobre os bretões, especificamente os galeses, e os daneses na tradução de Beda ao inglês antigo e na crônica anglo-saxônica. Bom, pessoal, então eu agradeço a todos que se prestaram a ouvir um pouco sobre a minha pesquisa e eu coloco aqui o meu e-mail para futuro contato. Um abraço a todos.